Tá chegando a hora das oitavas de final da Copa e será que a Noruega assusta? Será que tem jeito? Dá pra marcar? Dá pra parar o Haaland? Tudo isso eu vou te contar nesse vídeo que vai esboçar aqui pra vocês como que a Noruega joga e o que a seleção brasileira pode fazer pra evitar que toda essa qualidade do Haaland, por exemplo, entre em campo e marque gols ali pra Noruega, tá? Então, pelo menos falta de aviso não será. E eu começo a te contar agora, falando sobre tática sem tatiquês. Deixa o like aí, pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, mas deixa o like no conteúdo, porque o conteúdo na hora que o jogo começar para de ter validade, para de fazer sentido. Então, se você puder deixar o like para o máximo de pessoas receber esse vídeo, né, essa recomendação antes do vídeo estrear, antes do jogo começar, maior alcance ele vai ter. Então, me ajuda com isso, é de graça para mim e para você, e assim a gente consegue divulgar esse trabalho que dá bastante tempo para fazer, mas eu amo e é um prazer para mim. Então vamos agora para a prancheta e depois para o campo. Esse time da Noruega joga num 4-3-3 que não é exatamente desse jeito tão simétrico ali. Mas primeiro vamos falar dos destaques desse time. É óbvio que eu não vou ficar tentando repetir para vocês que os destaques são Haaland e Odegaard, né? Odegaard que inclusive já jogou com Vinícius Júnior no Real Madrid, né? Odegaard foi contratado com 16 anos pelo Real Madrid, mas ele enfrentou uma concorrência com o meio de campo de Casemiro, Kroos e Modric. E ele não conseguiu jogar, cara. E o Real ficou emprestando, depois ficou trazendo de volta, mas acabava desperdiçando esse talento até o dia que emprestaram para o Real Sociedade, foi muito bem. E quando o Arsenal contratou o Arteta para ser o técnico, ele já levou o Odegaard. O Odegaard tem 5 temporadas ou 6 temporadas no Arsenal, muito bem, capitão do time, mas nessa última, que foi a melhor do Arsenal, foi a temporada que ele conviveu com lesões, e digamos que no time titular ali, que sai na foto, ele até conste, mas a verdade é que o Eze foi esse 10, da equipe ao longo da Premier League, tá? O Haaland é um cara que é como se fosse a segunda geração do Ibrahimovic. Tem muita gente que compara, até acho que o Ibra era um pouco mais técnico, mas não fazia tanto gol quanto o Haaland. O Haaland é um jogador, é uma máquina de gols, e isso tem a ver também com o contexto que o time gera para ele, e é claro que essa Noruega joga completamente para ele, tá? Além dos dois, tem um outro jogador que é o Ryerson, tá? O Ryerson é um lateral direito de muita qualidade, muita profundidade, que põe muito gol no jogo. Ele fez 15 assistências na última temporada de Bundesliga. A boa notícia para a seleção brasileira é que ele tá fora da partida e deve ser substituído pelo Pedersen, tá? Mas e se eu te falar que talvez o cara que vai acionar esse jogo do Haaland é um outro centroavante que está jogando deslocado de posição? Pois é, o Sorloth, ou Sorloth, ele é um jogador que é centroavante, que joga no Atlético de Madrid e que, cara, ele tá jogando aberto pelo lado, isso mesmo, né? Tá jogando aberto, mesmo sendo um cara de 1,94 m, e ele tá sendo importantíssimo para que essa bola chegue no Haaland. Eu descobri isso depois de analisar com muita cautela e assistir 3 jogos inteiros dessa equipe, e vou começar a te mostrar agora as dinâmicas que fazem desse time um dos times que mais cria oportunidade de gol na Copa do Mundo. Ver um jogo de futebol é diferente de assistir um jogo de futebol, e muitas vezes a gente assiste e tem a sensação de que tem alguma coisa acontecendo ali, mas eu não consigo entender e nem explicar o que é. E é por isso que eu fui desenvolvendo um método ao longo da minha carreira, e esse método foi me fazendo entender melhor do jogo, e agora eu decidi repassar essa maneira de compreensão do jogo num curso, né? O curso Tática Sem Tatiquês é a grande conquista da minha carreira até aqui. Esse é um método que em apenas 5 aulas vai destravar a forma como você entende o jogo. Então, sem linguagem complicada, sem decoreba e sem precisar decorar esquema tático, esses números querem dizer pouquíssimo. Você vai ver já na análise que esse 4-3-3 muitas vezes fica assimétrico, que a regra do lado direito é totalmente diferente da regra do lado esquerdo. Depois que você assistir esse curso em 5 aulas e vai ser diplomado por mim, vai ter certificado de participação e diploma, você vai assistir
assistir entendendo o porquê de cada coisa dentro do campo. Esse curso serve tanto para quem sonha em trabalhar em futebol, como eu hoje posso, como também produzir conteúdo ou mesmo ser um cara que alimenta essa paixão pelo futebol e torcer, né? Torcer de uma maneira até mais consciente. O melhor é que ele é o curso de tática mais acessível que tem no mercado e ele está numa promoção, últimos dias de uma promoção de lançamento, tá? Com o cupom FALSO9, esse curso cai do preço de lançamento, que é R$ 119, para R$ 107 no Pix, ou pode ser parcelado de até 10 vezes no cartão, tá? E aí, se você parcelar de 10 vezes, vai sair tipo R$ 12 por mês. Então aproveita, clica no link e vem enxergar futebol comigo, sem tatiquez, sem decoreba e de um jeito que eu prometo que vai abrir a tua cabeça sobre o jogo. Bora entender como é que esse time sai jogando, tá? E aí a gente já começa compreendendo que não é um time que vai fazer essa construção com 3 homens por regra, tá? Por quê? Porque fica com os 2 zagueiros, espeta os 2 laterais bem abertos, né? Especialmente numa segunda fase ali, numa fase que o time quer progredir com a bola para chegar no ataque. E o Odegaard, ele tem a função de sair ali do meio da marcação do adversário e vir carimbar todas, tá? Então olha o rastro dele aí, ele vem carimbar, pega no pé do zagueiro e ele vai se projetando. Lá em cima a gente começa a mostrar a dinâmica do Sorloth, tá? O Pedersen tá lá em cima com ele, notem o Haaland no meio da área. E aqui, veja como o Odegaard vai se projetar, né? A bola chega no Nusa e ele projeta ali, coloca essa bola longa no Haaland, que em um toque vai colocar o Odegaard na cara do gol. O Odegaard que estava pegando a bola no pé do zagueiro, agora está dentro da pequena área, perdendo uma chance de gol, tá? Aqui fica mais didático, né? Aqui os 4 homens e o Berge, ele é o primeiro volante, digamos assim. Então é uma trinca de meio, o Berge, o 8. O 6 é o médio, né? Que teoricamente fica simétrico ao Odegaard. E o Odegaard tá ali do lado deles. Cara, então, o 6 que tá ali simétrico ao Odegaard, ele não é simétrico ao Odegaard. O Berg, ele é um volante. Ele tem muito mais a ver com o Berge, o camisa 8, do que com o próprio Odegaard. Por quê? Porque o lado direito é mais agressivo do que o lado esquerdo, tá? E você vai entender por quê. Aqui até o nome deles não apareceu, né, como deveria, mas aqui a gente vê um tripé, né? Na base da jogada, número 16, o Pedersen. Aí na ponta, né, mais aberto, pisando na linha lateral, o Sorloth e o Odegaard do lado dele, tá? E aí vocês vão entender que esses 3, eles vão sempre se procurar. Então a bola chegou agora no Odegaard, o Odegaard vai acionar o Sorloth pelo lado do campo. Cara, é óbvio que essa não é a dele, tá? É óbvio que essa não é a melhor posição dele e nesse lance ele até conseguiu uma jogada pessoal para cruzar para o Haaland. Não é que ele não consiga fazer isso, mas o time procura nele gerar um contexto um pouco diferente que vocês vão começar a ver agora, tá? O próprio Haaland muitas vezes baixa para fazer um losango, tá? Parecido até com o que o Matheus Cunha faz. Muito menos vezes do que o Matheus Cunha, ele não tem essa regra, inclusive o time todo é forjado para gerar jogadas para o Haaland finalizar, seja de cabeça ou seja por baixo, mas eventualmente, especialmente quando o time está produzindo pelo meio, ele baixa assim para tentar se associar, apoiar jogo, enfim, ele é um cara que tem muita qualidade em várias fases do jogo. Aqui, ó, bola no Sorloth, ele não vai para jogada pessoal, cara, ele vai dar o passe para trás, ele é uma âncora do time ali. Então, o time quer afundar no campo, quer ganhar território, muitas vezes vão botar essa bola no Sorloth. Ali aqueles 3, né? Então, Pedersen, Sorloth e Odegaard. Notem que agora essa bola vai chegar no Sorloth, ó. Chegou no Sorloth, o Pedersen vai ultrapassar, tá? E o Odegaard vai aproximar. Então, muitas vezes vai acontecer o quê? O Odegaard aproxima para poder acionar com mais ângulo de passe o Pedersen, aproxima para receber do Sorloth e acionar o Pedersen, e outras vezes o próprio Sorloth vai encontrar espaço para acionar o Pedersen, tá? Então o Pedersen já vai ultrapassar essa posição, ela é necessariamente de um cara muito agressivo, assim como o Ryerson, e aí o Pedersen vai cruzar e o Haaland cabeceou bloqueado, tá?
em bola longa também, tá? Então aqui a bola tá no pé do goleiro, o goleiro tá sendo apertado, e aí, ó, eles aproveitam uma situação que no basquete chamam de mismatch, é desencaixe. Por quê? Porque o Sorloth tem 1,95 m, ele é um centroavante, mas joga de ponta. E o ponta faz embate com os laterais. Aqui contra Senegal, ele fez um embate contra o Konan. E o Konan tem quase 20 centímetros a menos do que ele. Isso confere ao Sorloth mais vigor físico, mais força e mais altura. Então, muitas e muitas vezes, essa bola era colocada nele, tá? Para disputar com o Konan. E aí, ó, notem como a ideia não é que ele vá até o gol. Ele segura a bola, ele gera contexto e o Pedersen vai ali atacar as costas do Konan, enquanto o Odegaard também se projeta para dar linha de passe, não para que o Odegaard finalize a jogada ou chegue ao ataque, mas para que o Odegaard possa colocar o Pedersen no jogo. E aí o Sorloth vai encontrar o Odegaard e o Odegaard já pode dar no Haaland, mas também pode dar no Pedersen, o que gera dúvida na defesa. Ele até tenta dar no Haaland, mas ó, o Pedersen onde tá, e é ele que vai fazer o gol, tá? Então, essa dinâmica de 3 jogadores ali do lado direito é o que esse time tem de mais forte, tá? Note aqui, o time vai tentar até sair pelo lado esquerdo, mas aí vai chegar essa bola, ó. Já chega no trio aqui, ó. Chegou no Odegaard primeiro. Ele já vai acionar o Sorloth e notem como o Pedersen já vai voado ali, ultrapassar. Até fiz o rastro dele aqui. E aí ultrapassou e cruzou, e o próprio Odegaard foi quem finalizou. Então, esses 3 jogadores do lado direito, eles são a principal válvula para essa equipe progredir. Aqui o Pedersen vai colocar essa bola na disputa para o Sorloth. Ó, colocou na disputa. E aí, ó, o Sorloth vai enfrentar o Konan. Ele vai proteger, ó. Protegeu, ninguém vai tomar, irmão. Ninguém vai tomar. Protegeu, girou. Olha aí, o corredor já foi aberto para o Pedersen. Aí o que ele vai fazer? Vai procurar o Odegaard da jogada, né? Talvez nem seja o Odegaard que vai ser acionado, vai ser o Berg. Ó, encontrou o Berg vai acionar o Pedersen. Lógico, aí bola no Pedersen, que teve esse corredor completamente aberto pelo Sorloth, e o Pedersen vai tentar cruzar para o Haaland. Esse cruzamento nem foi bom, mas depois o Haaland encontrou um recurso meio ibrahimovístico para resolver a jogada. Falamos da dinâmica do lado direito, né? A dinâmica do lado esquerdo, ela não é com a mesma elaboração da do lado direito, ela não é igual, mas não quer dizer que ela seja pior. Só que ela, digamos assim, ela é mais previsível. Por quê? Porque é basicamente uma dinâmica de isolar um jogador. Então, o Nusa, ele fica ali para provocar jogadas de 1 contra 1. Então, todo o time se associa mais à direita, usa o Sorloth como uma âncora, usa o Odegaard para ser o verdadeiro cara que vai pelo lado junto com o Pedersen, enquanto o Sorloth vai ser aquela âncora, e aí quando essa bola vai pro lado esquerdo pro Nusa, eventualmente ela vai voltar para a área. E adivinha quem tá pesando a área junto com o Haaland? O próprio Sorloth, tá? Então, o Nusa tem o contexto de 1 contra 1, mais forçado ainda, porque entra um outro centroavante dentro da área, tá? E ali o Nusa não tem a ultrapassagem do lateral esquerdo, tem muito menos a ultrapassagem do lateral esquerdo do que o Pedersen do outro lado. Aqui ele fez uma jogada pessoal lindíssima, né? Fez um gol lindo contra a Costa do Marfim. Ele é um grande jogador, tem muita capacidade. O lado esquerdo não tem só a dinâmica do Sorloth. O lado direito, de novo, não tem só a dinâmica do Sorloth, né? O Bob, que é colega do Rodrigo Muniz no Fulham, ele é um meia, tá? Então ele é como se fosse o Nusa, só que jogando pelo lado direito, com mais característica de meia. E aí, mantendo a característica de meia, que é um cara que retém a bola, ele não vai ter a valência física que o Sorloth tem para ganhar duelo e ser uma âncora que leva o time pro ataque. Mas ele vai ter capacidade de pifar, tá? E aqui foi assim que ele decidiu a eliminatória contra a Costa do Marfim, né? Teve a ultrapassagem, que eu acho que já não era mais o Pedersen, acho que era o Ornes, e aí a bola vai na profundidade e chega para o Haaland dentro da área, tá? Então, quando o Bob tá em campo, tem essa diferença de ser um cara mais pifador, né? Como diria a boleiragem. Bom, quando esse time tá defendendo, eu ia mudar de lado, mas acho que não rola, não. Quando esse time tá defendendo, já deixou o like aí? Já deixou o like aí? Vou fazer um silêncio aqui pra tu deixar o like. Deixa o like aí, pô. Bora, voltando já aqui, então. Acabou a greve. Bom, esse é um time que não faz questão, tá?
de ser uma equipe muito pressionante, tá? Tanto que não é um time que recupera tantas vezes a bola a partir de uma pressão mais ativa. Não à toa, eu acho que é só a 24ª maior posse de bola da competição, tem menos de 50% de posse de bola em média, mas é o terceiro time que mais criou chance de gol. O que eles fazem muitas vezes? Baixam esse bloco e aí o 4-3-3 vira um 4-1-4-1 e aí a gente vai começar a entrar numa fragilidade dessa equipe, tá? Então a bola tá no pé ali do adversário, né, que é o Senegal nesse jogo, se eu não me engano, e aí o 4-3-3 que vira 4-1-4-1 fica muito compacto, né, lateralmente. E aqui, ó, o Odegaard interceptou o passe, interceptou e saiu, ó, rompeu em velocidade e o Haaland, ele é muito rápido. Tá? Ele é muito rápido, mas muito rápido mesmo, e vai fazer gol. Acho que foi contra o Iraque, né? E vai fazer gol direto, vai fazer facão, o facão dele é muito forte, tá? É um jogador realmente incrível. Aqui, eles um pouco mais ativos, tá? Quando eles estão querendo subir um pouquinho o bloco, não é uma equipe que vai ser extremamente pressionante, quando eles estão querendo subir um pouquinho o bloco, o Odegaard, que é esse médio, né, pelo lado esquerdo, né, esse jogador 8, né, pelo lado esquerdo, embora use a 10, e joga teoricamente alinhado com o Berg, que na verdade a gente já explicou que ele é muito mais um volante parecido com o camisa 6, né? Aqui ele vai subir, né? Então ele faz essa pressão mais ativa e é substituído, né, pelo camisa 6, né? O Berg, ele substitui o Odegaard nessa pressão e o time passa a fazer duelinhas de 4. Aqui, ó, conseguiram interceptar a partir dessa pressão um pouco mais ativa que o Odegaard faz para induzir a interceptação posterior, que é a pegada do time. E aí já acelera muito rápido com o Odegaard por dentro, né? Acelerou rápido com o Odegaard por dentro, ele vai tentar tabelar, dar a bola pro Haaland e a bola acaba não chegando. Tá? Então é um time que tem muita capacidade de decisão na frente, porque tem tanto o arco como é o Odegaard, quanto a flecha que é o Haaland. Aqui de novo, 4-1-4-1 aparecendo, a bola no pé da Costa do Marfim, e a gente vai ver essa coordenação do time da Noruega, que não é perfeito, tá? Então aqui, ó, o time fica fechadinho nesse bloco, né, compacto aqui lateralmente, como eu falei para vocês, e o adversário, para poder quebrar isso aí, começa a fazer inversões. Na hora que começa a fazer inversões, vai empurrando eles para trás, tá? E aqui quase fizeram um gol. Falando aqui de bolas paradas, tá? Cara, é um dos times mais altos da Copa do Mundo, tá? É um time que tem média de altura de 1,88 m. Time muito mais alto do que a seleção brasileira. Isso é uma preocupação, tá? Os zagueiros todos são muito altos, os atacantes, os dois têm 1,94 m, 1,95 m, e isso também conta com uma coordenação de bola parada. Então, naturalmente, esses caras já levariam muita vantagem nessas bolas paradas e tem criado muita chance e já fizeram gol também. Ó, coordenação deles aqui tipo Arsenal. A vantagem da seleção brasileira nesse aspecto é que muita coisa tem sido marcado falta, tá? A gente vai até ver nesse lance, esses caras vão se mover ali, vão tentar criar uma confusão na defesa de Senegal, e olha aí os caras todos coordenadinhos, tipo Arsenal ali, o Odegaard ali tipo Arsenal, comandando a galera. Só que aí eles não contavam que estava apitando Wilton. Olha aí o Wilton. Mandou parar, meu irmão. Mandou parar. Uma pena que ele não pode apitar esse jogo e dar uma sabotada nessa bola parada da Noruega, que tem outros argumentos, outras ferramentas. E apesar do Wilton ter mandado parar, eles tiveram uma outra coisa nessa mesma jogada e geraram uma finalização de dentro da pequena área, tá? Então, é um time que tem muitos argumentos em bola parada e que tem muitos caras aqui em cima da linha, o cara da Costa do Marfim tirou. Time que tem muitos argumentos em bola parada e o Brasil vai ter que ter muito cuidado e muita atenção na bola parada defensiva. Só tá incensando a Noruega, então quer dizer que a gente não vai ganhar, meu irmão? Calma, eu vou dar minha opinião no fim do vídeo, tá? Vamos falar da fragilidade desse time? Então, é um time, como eu falei, que não vai pressionar tanto. Quando pressiona, sobe o Odegaard, mas faz muito mais esse bloco mais médio e que tem o Sorloth, que é um cara que tem muito corpo, né? Tem muito físico para disputa, mas não tem para percorrer grandes áreas. Eu sou engenheiro civil, né, de formação, isso não é tatiquês, tá? Eu diria que ele tem muita inércia, né? Ele é um cara pesado, embora não seja gordo, lógico, né?
E não é que ele não tenha agilidade, ele até tem, mas ele tem muita inércia para velocidade curta, para distâncias curtas, para dar sprint. O 0 a 100 dele, digamos assim, não é tão rápido quanto o 0 a 100 do Nusa, do outro lado. Tá? E esse espaço nas costas dele, para completar, além dele ter muita inércia, ele também não é um cara muito atento para o jogo sem bola, até porque ele é centroavante, ele não foi formado para ficar muito atento, para fechar a linha de passe para os caras que ocupam esse espaço nas costas dele, tá? E aí, cara, muitas vezes ele não vai ter a atitude de ajudar o lateral, tá? Então aqui o Diamandé foi, até caiu, teve cobertura do zagueiro, é porque ninguém da Costa do Marfim atacou as costas do zagueiro, mas ele ficou na maior paz. Aqui vai ficar até melhor de ver, ó. Aqui ele tá no combate e para completar, o volante, aspas, né? O segundo volante que tá do lado dele é o Odegaard, que é um cara muito ofensivo. Então aqui, ó, notem, ele tá fazendo a marcação ao Diamandé, mas aí, ó, na hora que a bola centraliza, vai cair outro jogador, o lateral esquerdo vai cair nas costas dele, tá? E aí olha o que vai acontecer, ó, o passe entrou, ele e o Odegaard passivaços no lance, o lateral esquerdo já vai ultrapassar, ele ainda nem viu, ó. Ele ainda nem viu. A ultrapassagem aconteceu. Olha ele na maior paz aqui. A ultrapassagem aconteceu e a finalização tá em 1 contra 1, o cara corta pra dentro e chuta, porque não acertou o chute, tá? Isso acontece direto, tá? Direto. Aqui a bola vai chegar pro jogador, acho que é o Iraque aqui, tá sendo abordado pelo lateral direito e notem como ainda não chegou, ó. Tá atrasado, meu filho. Volta. Não voltou e aí essa bola vai pra dentro da área, né? Não tem cobertura, ó. Gerou uma ultrapassagem, ele não acompanhou, tá na maior paz aqui, o próprio Odegaard não acompanhou, o cara vai cruzar absolutamente livre, e aí o cruzamento foi bom e foi gol. Então, assim, é um time que tem essa fragilidade em gols sofridos e em várias chances concedidas, tá? Aqui a bola chega do lado esquerdo, é o Odegaard que tá marcando, ó, e na hora que ela vem para trás, espera-se que tenha ali o Sorloth ajudando. O Haaland que ajudou dessa vez, porque o Sorloth estava mais adiantado, mas ajudou, digamos, dando uma migué, né? Deu uma ajudinha na migué. Ele é bom na pressão ali, um pouco mais alto para correr para frente. Para correr para trás, não. Ele já tá correndo para frente para tentar contra-atacar e o adversário tá tendo chance de fazer gol, ó. E fazendo gol. Então, é uma forma desse time ser atacado. Aqui mostra a organização defensiva deles. Então, apesar de se tornar um 4-1-4-1, é um time que parte de um 4-3-3 e esse espaço ali, Sorloth, Odegaard, Pedersen, é uma zona muito promissora, tá? É uma zona muito promissora, e aqui essa bola vai até entrar nessa própria zona, ó. Aí eles fecham, na hora que eles fecham também, eles abrem um espaço grande e esse lance foi gol, tá? Esse cara na frente da área chutou. Então viram, né? É um time que tem muitas virtudes, mas também tem os seus vícios, tem as suas fragilidades. Não existe time perfeito. E essa equipe que produz muitas chances de gol também concede, é o famoso joga e deixa jogar. Especialmente nessa mina de ouro, digamos assim, ofensivamente para a seleção brasileira, que é as costas do Sorloth. Ele pode mudar, mas se ele começar a mudar muito, aí ele começa a ter menos presença no ataque, afinal de contas, esse time vai tentar provocar duelos de força e vai condicionar ali a atuação do próprio Douglas Santos, que vai ter esse embate físico o tempo inteiro com o Sorloth vai tentar acionar essa profundidade do Pedersen, que não é o titular absoluto, pode ser o Warnes, pode ser outro jogador que ele improvise, mas fato é que quem quer que seja o lateral direito ali naquele espaço vai ser um cara de muita profundidade e o Odegaard vai se aproximar muito desses dois. Ele não vai, ele vai tirar o Sorloth e vai colocar o Bob. Pode até ser, mas aí se ele fizer isso, eu acho que ele vai perder mais ofensivamente e aí a seleção brasileira tende a ficar ainda mais confortável dentro de campo. É claro que o fato deles terem o Haaland, ele condiciona o jogo a favor deles no sentido de que qualquer mínima oportunidade pode virar gol. É como aconteceu no último jogo da Inglaterra, o Harry Kane estava de costa pro gol e chutou, de costa pro gol, no ângulo, fez o gol contra a República Democrática do Congo. Eu não estou dizendo que o Haaland ele tem o mesmo nível de qualidade do Harry Kane, mas ele tem certamente o mesmo nível de improviso para conseguir tirar gol de jogadas que ninguém tiraria
que o Kane, tá? Então, é um cara que precisa ser muito vigiado, mas a origem das jogadas para que a bola não chegue a ele, ela passa muito pelo Sorloth, que é o atacante que está ali fazendo o trabalho sujo para o Haaland. Eu tenho uma opinião sobre o favoritismo desse jogo, que é o seguinte: a seleção brasileira, diferente de outras seleções, como a seleção inglesa, por exemplo, sobre quem eu estou fazendo meu podcast de hoje. Aliás, se você não segue o canal Falso 9 Comenta, eu vou deixar ele em collab com esse vídeo. Se inscreve no canal Falso 9 Comenta, a gente tá perto dos 10 mil inscritos. Eu tô fazendo ali no mínimo 3 vezes por semana um podcast ali, onde eu abro o microfone e falo sobre alguma pauta qualquer. Hoje eu vou falar sobre a Inglaterra, né? E o peso da sina, o peso da história sobre os jogadores, que são o time que mais perde gols nessa Copa. Então, quando a gente falar ali desse time e desses times, Brasil e Noruega, o que eu penso sobre a seleção brasileira? A seleção brasileira é time grande em Copa do Mundo. A Noruega é um time médio na Copa do Mundo, tá? Eu não vou fazer analogia com o futebol brasileiro, senão o clubismo vai invadir aqui a nossa pauta e não é o caso, tá? Mas vamos dizer que no Campeonato Espanhol a seleção brasileira é o Real Madrid, tá? Ou Barcelona. E a Noruega é tipo o Real Betis, só que o Real Betis tem o Haaland. E o Real Madrid tá naquela transição em que saiu o Cristiano Ronaldo e chegou o Vinícius Júnior. É tipo isso, tá? E o Real Madrid foi campeão durante essa transição, no segundo ano dessa transição, né? Então, a seleção brasileira, ela é uma seleção que sabe ser favorita em Copa. As Copas do Mundo, para a seleção brasileira, elas são previsíveis. A seleção brasileira não é uma seleção como, por exemplo, a seleção espanhola já protagonizou algumas eliminações, como a Holanda, que é uma seleção que, embora nunca tenha sido campeã, é time grande, vai na Copa do Mundo, como a Inglaterra. Ela não é essas seleções que podem ser eliminadas em absolutamente qualquer jogo. Os jogos em que a seleção brasileira foi eliminada desde 2010 são jogos de enfrentamento igual ou de superioridade do adversário, tá? Como é que foi? 2014, a eliminação foi contra um time muito melhor, com mais jogadores e mais jogo coletivo. Em 2010, era um jogo de enfrentamento igual, e aí teve falhas individuais de Felipe Melo e Júlio César que condicionaram o jogo, mas era um jogo igual. Aquela não era uma grande geração e estava pautada num Kaká que tinha muitos problemas físicos, enquanto os caras tinham o Sneijder, que acabou decidindo o jogo, tinha o Robben, tinha o Van Persie. Então, os caras tinham jogadores. O Brasil perde em 2018 para uma Bélgica que era melhor do que a seleção brasileira. Tinha no auge Lukaku, Hazard, Kevin De Bruyne, Courtois. E todos foram decisivos na partida, né? Em 2022, o Brasil é eliminado num enfrentamento próximo ali também, parelho, contra a Croácia. E mesmo assim é nos pênaltis. Então, não é a cara da seleção brasileira ser eliminada para a Noruega, tá? Por uma questão de hierarquia de futebol. E a seleção brasileira, por mais que entrem e saiam jogadores, ela tem, sim, essa previsibilidade dentro de Copas do Mundo. Então, eu imagino que a seleção brasileira passe, tá? Mas não dá para deixar solto. É preciso pensar num plano de jogo a partir do Haaland, tá? De bloquear esse jogo do Haaland, e eu acho que bloquear o lado direito deles e criar uma dinâmica que proteja melhor o Douglas Santos nesse enfrentamento com o Sorloth é um ótimo caminho para chegar até ali. O que você achou dessa análise? Amanhã eu vou te contar o que eu faria para evitar esse jogo coletivo norueguês que faz a bola chegar no Haaland e como é que eu faria para explorar esse espaço nas costas do Sorloth. Essa segunda parte eu acho que é bem fácil, né? E se você quiser chegar às suas próprias conclusões, você pode aproveitar o curso Tática Sem Tatiquês, que é de acordo com o método que criou esse vídeo. É o método que eu criei e em 5 aulas vai te ensinar a abrir a sua mente sobre futebol e ainda vai te dar um certificado, um diploma. Você vai poder usar esse conhecimento para trabalhar com futebol, se você quiser, seja como staff de atleta, seja como analista individual, seja como analista de desempenho do time, seja começando uma carreira de técnico, seja como presidente, como dirigente de clube,
Ou você vai poder ser também jornalista, analista, comunicador, blogueiro, influencer, você vai poder ser tudo isso, ou você vai poder só ser o mais importante do futebol, né? Que é torcedor, e o torcedor mais consciente ainda daquilo que acontece em campo. Eu te prometo que você vai passar a gostar muito mais do jogo, quanto mais você compreender as nuances táticas dele, tá bom? Espero ter curtido esse vídeo. Se curtiu, comenta aí, comenta qual seria a tua escalação e qual seria a tua estratégia para bloquear esse jogo de Sorloth e Haaland, beleza? Amanhã eu volto para, como sempre, falar sobre tática sem tatiquez.